Bom dia, Zeldas e Sisters. Tudo bem com vocês, irmãos e irmãs? Então, hoje nós vamos falar sobre obra vicária. Preste bem atenção, que é obra vicária, tá certo? Então, nós vamos explicar o que é a obra vicária, se ela vem sendo, se ela acontece todos, né, desde os tempos antigos, ou é a invenção da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Beleza? Então, para explicar sobre a obra vicária, primeiramente, roda a vinheta. Bom, então como tem o início do vídeo, obra vicária, tá certo? Então, primeiramente, nós não batizamos mortos. Não. A gente não batiza morto nenhum. Eles ficam lá no cantinho dele, lá sossegado. Tá certo? Então, mas o que é obra vicária, que é o que nós realizamos? Né? O que os santos dos últimos dias realizam? O que é? Bom, a obra vicária, na verdade, ela já vem acontecendo desde os tempos antigos nas Escrituras. Talvez você não tenha compreendido o que isso é ato vicário, tá certo? Mas a gente vendo no próprio dicionário bíblico sobre obra vicária, o que quer dizer? Então, no próprio dicionário bíblico, ele explica o que é. O ato vicário é o que? É uma forma de que substitui ou que faz o trabalho para outra pessoa ou outra coisa. Então ele substitui isso. A pessoa que vai fazer um trabalho, então se ela não pode fazer, outra pessoa substitui. Então essa substituição de uma pessoa para realizar o trabalho que outra deveria fazer é ato vicário. É o que significa ato vicário, tá certo? É como se você fosse o representante de uma pessoa no lugar dela, já que ela não pode comparecer ou estar lá para realizar aquele trabalho, você vai realizar esse trabalho em lugar dessa pessoa ou do que for realizado, tá certo? E quando eu digo que o ato vicário, a obra vicária já vem acontecendo desde os tempos antigos, eu não estou mentindo não. Isso é uma realidade. Como eu disse, talvez você não tenha a visão de que isso vem acontecendo. Um exemplo que eu vou dar a vocês, que vocês já sabem disso após eu falar, claro, né? Vocês vão abrir a mente de vocês, é que o sacrifício de animais, né, nas escrituras, eles foram ordenados por Deus para que tal pessoa, né, pudesse experimentar do perdão dos pecados. Não é isso que realizava os sacrifícios de animais no Velho Testamento? Ou seja, os animais serviam como um substituto, quer dizer que eles tomavam o lugar da pessoa, do pecador, naquele momento. Então eles substituíam a pessoa naquele momento para o perdão. O sacrifício dos animais, eles pararam, claro, como a gente sabe, por conta de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele foi o último ato vicário. Olha só, ele substituiu quem? A nós, como sacrifício, né? E perdão de pecado de todos nós. Então ele foi o último ato vicário, o ato supremo, né? Sacrificial. E ele agora é o mediador entre Deus e os homens. E ele diz nas próprias escrituras, né, que ele se entregou a si mesmo em favor de todos nós. Então ele substituiu todos nós em ato vicário. Então ele também realizou o ato vicário. Que o sacrifício de animais ele serviu como um sinal de que estava por vir, que era o sacrifício de Cristo, outro substituto, tá vendo? Os animais não só substituíam a nós no caso do Velho Testamento para perdão das pessoas, né, que ofereciam os animais, mas eles também eram uma substituição do que Cristo iria fazer no futuro. Então, ato vicário sempre vem sendo realizado nos tempos das Escrituras, né?
a única base sobre a qual o sacrifício, né, de animais providenciaria perdão dos pecados, que era o fato, né, de que Cristo iria fazer esse sacrifício pelos pecados de todos nós, providenciando assim o perdão de todos nós, né? Agora, como sabemos e vimos aqui que as Escrituras sempre falavam do ato vicário, né? Ele sempre realmente era realizado nos tempos antigos. Então, nós, hoje em dia, fazemos a mesma coisa. Apenas fazemos o ato vicário, a obra vicária. A Escritura que interpreta isso de uma forma clara, e eu espero que nas palavras que eu vou compartilhar com vocês abram a visão para o entendimento dessas coisas, está em Coríntios 15, 29, que diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? E a outra pergunta que ele faz na mesma escritura é: por que se batizam eles então pelos mortos? Agora vamos destrinchar essa escritura, como eu posso dizer, parafraseando ela, né? Ou seja, deixa ela para um melhor entendimento sobre o que isso quer dizer, tá certo? Então, é como se a escritura estivesse fazendo estas perguntas. Vamos lá. Pense agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que elas querem esperar conseguir? Entendeu a pergunta de uma forma diferente? O que as pessoas esperam conseguir se batizando por pessoas falecidas? O que elas esperam é o que está escrito em Marcos 16:16, quando Cristo diz que aquele que não for batizado não pode ser salvo. E ele repete, né, dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então, se a pessoa não realiza o batismo, como ela pode ser salva se é uma exigência, esse nome é meio complicado de eu falar, do próprio Salvador? Então, aquelas pessoas que foram batizadas sem, aliás, que faleceram sem ter sido batizadas, o que será delas? Então nós, quando nos batizamos, esperamos que elas recebam o batismo assim, por nosso intermédio, por meio do ato vicário. Nós substituímos elas nesse momento, né, ela nesse ato, que elas não podem vir aqui e serem batizadas, então nós realizamos o batismo em favor deles. Somos o ato vicário nesse sentido. Nós nos batizamos em favor deles. E esperamos que o batismo, através do batismo, desse ato vicário, elas também possam ser salvas, como diz a Escritura, que é algo necessário para ser realizado. Então, a outra pergunta é: se os mortos não ressuscitam, não são ressuscitados, então por que essas pessoas se batizam em favor deles? Mas olha a pergunta: se os mortos não são ressuscitados, ele está dando aí dizendo que o morto não vai ser ressuscitado. Se o morto não vai ser ressuscitado, por que batizar? Mas aí é que está. Todos nós iremos ressuscitar e nós sabemos disso, não é? Então, por essa razão é que nós nos batizamos por ele, porque nós sabemos que eles irão ressuscitar. E o que diz a Escritura em Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição também virá por um homem. Então, ou seja, todos irão ressuscitar. Por essa razão, tendo essa certeza, nós realizamos o ato vicário, a obra vicária, através do batismo por eles. Esse ato que já vem sendo feito e realizado nas Escrituras por muitas vezes, o ato vicário, a obra vicária. Por isso nós realizamos o batismo por eles, como ato vicário. E agora, nós fazemos isso para cumprimento também de outra escritura, que assim
O coração dos pais é ligado aos filhos, por meio do ato vicário. Essa corrente é feita. E os filhos ao coração de seus pais, como diz Malaquias 4:6. Então, essa obra vicária é realizada nos dias de hoje, dessa forma, para que todos possam ter o batismo, né? Possam ser batizados e sim herdar também o reino de Deus. Por essa razão, o Senhor revelou que nós precisaríamos realizar o ato vicário, assim como era no passado, mas hoje, para as pessoas falecidas, que precisam e necessitam também serem batizadas para serem salvas, como todos nós. E como elas não podem vir aqui ser batizadas, porque já faleceram, então nós, em ato vicário, realizamos essa ordenança por elas, nos tempos da igreja. E eu testifico dessa doutrina, que é uma doutrina verdadeira, uma doutrina realizada há muito tempo atrás, que sempre foi realizada na verdade. Testifico dessas coisas para vocês. E se querem entender melhor a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e saber mais a respeito do batismo vicário, a obra vicária, vocês podem adquirir o livro A Vara de Judá e A Vara de José, que lá explica muitas coisas de maneira clara e simples. Espero ter ajudado vocês a entenderem que nós realizamos apenas a obra vicária, o ato vicário. Não batizamos morto nenhum. Então, que essa mensagem você possa compartilhar com outras pessoas, para que ajudem elas a entender a obra vicária. Comentem aqui o que vocês acharam ou me enviem alguma pergunta e eu posso preparar um vídeo para responder essa pergunta. Obrigado, irmãos e irmãs, Zeldres e Sisters. Até o próximo vídeo.